Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dai-me gole da vontade divina minha alma, me abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Continuando, então, trechos que a gente está lendo sobre o livre-arbítrio nos escritos de Luísa Picarreta. No volume 20, no dia 13 de outubro de 1926, a divina vontade formará o eclipse à vontade humana. Estava fundindo-me toda no santo querer divino e enquanto girava nele fazendo minhas ações, meu amado Jesus se moveu dentro de mim e me disse: minha filha, cada ato, oração e pena que a alma faz entrar na luz da minha vontade transforma-se em luz e forma um raio a mais no sol eterno do eterno querer. Estes raios formam a glória mais bela que a criatura pode dar ao Fiat divino, de modo que, vendo-se tão glorificado por sua mesma luz, investe estes raios com novos conhecimentos seus, que, convertendo-se em vozes, manifestam à alma outras surpresas de minha vontade. Mas sabes tu que coisa formam estes meus conhecimentos na criatura? Formam o eclipse da vontade humana. Quanto mais forte é a luz, quanto mais raios há, tanto mais a vontade humana fica deslumbrada e eclipsada pela luz dos meus conhecimentos, de maneira que quase se sente impotente para agir, e dá campo à ação da luz da minha vontade e da minha verdade. A vontade humana fica então ocupada na ação da minha vontade sobre ela, e lhe falta tempo para respirar, lugar para fazer obrar a sua vontade. É como o olho humano que, quando olha fixamente ao sol, a força da luz investe a pupila e, dominando-a, a faz incapaz de ver outras coisas. Mas, apesar disso, não perdeu a vista. É a força da luz que tem esta potência, que qualquer um que a olhe tira qualquer outro objeto e não a deixa ver outra coisa senão luz. Eu não tirarei jamais o livre-arbítrio da vontade humana. Dom grande dado por minhas criaturas ao criá-las, e que as fazem distinguir se elas querem ser verdadeiras filhas minhas ou não. Senão que melhor, com a luz dos conhecimentos de minha vontade, formarei mais que raios solares, que quem quiser conhecê-los e olhá-los ficará revestido por essa luz, de modo que a vontade humana eclipsada sentirá gosto e amor em olhar para a luz, e se sentirá afortunada de que a ação da luz tome o lugar em vez da sua ação, e perderá o amor, o gosto das demais coisas humanas. Por isso, estou dizendo tanto sobre a minha vontade, para formar a luz forte, porque quanto mais forte é, tanto mais é o eclipse que forma para manter ocupada a vontade humana olhando somente para mim. Olhe para o céu, é a imagem disto. Se você vê de noite e vê cravado de estrelas, mas se vê o dia, as estrelas não existem mais para o olho humano, mas no céu elas continuam em seu devido lugar, como estão na noite. Quem teve esta força de fazer desaparecer as estrelas enquanto estão em pleno dia? Foi o sol, com a força de sua luz que as eclipsou, mas não as destruiu. Assim é a verdade, que assim com que o sol começa a se pôr, assim voltam a fazer-se na abóboda do céu. Parece que têm medo da luz e se escondem para dar campo à luz do sol, porque sabem em sua linguagem muda que o sol contém mais efeitos de bens para a terra. E é justo que deem todo o campo à grande ação do sol e que elas, como homenagem a ele, se façam eclipsar por sua luz. Então, nesse momento, claramente, Jesus está dizendo que a gente fica quietinho, né? Fica quietinho, dá atenção para si mesmo, só dá atenção para o que Deus está fazendo. Deixa Deus trabalhar, confia em Deus plenamente, firmemente. Acabei de falar de esperança, acabei de fazer a meditação do capítulo 43 sobre esperança agora, né? Então vem essa palavra para confirmar, né? Mas quando termina o eclipse, se deixam ver que elas estão em seu lugar. Assim será entre o sol dos conhecimentos do Fiat Supremo e entre as vontades humanas que se farão iluminar por estes raios de luz dos meus conhecimentos. Estes
levarão um eclipse às vontades humanas, as quais, vendo o grande bem da ação de sua luz, terão vergonha, medo de agir com a vontade humana e darão livre campo à ação da luz do querer divino. Por isso, quanto mais rezas e sofres, nele tantos mais conhecimentos atrás para manifestar-te, e mais intensa se forma a luz para poder formar o doce eclipse à vontade humana. Assim poderei estabelecer o reino do Fiat divino, o Fiat supremo. Então, gente, olha que trecho impressionante, ainda mais a parte que ele fala do livre-arbítrio. Eu não tirarei jamais o livre-arbítrio da vontade humana. É dom grande dado às criaturas ao criá-las e que as fazem distinguir se elas querem ser verdadeiras filhas minhas ou não. Senão, que melhor, com a luz dos conhecimentos de minha vontade, eu formarei mais do que raios solares, que quem quiser conhecê-los e olhá-los ficará revestido por esta luz, de modo que a vontade humana eclipsada, totalmente eclipsada, envolvida, assim, foi assumida, a vontade divina assume a frente da vontade humana. A vontade humana não sente, não vai perder, a sua vez, A vontade humana eclipsada sentirá gosto e amor em olhar para a luz do céu, para a luz de Deus, para o sol divino de Deus, das verdades, só das verdades de Deus. Ouvindo o que eu estou dizendo aqui no meu canal. Você que está, ouvindo o meu canal, as verdades dessa palavra que eu estou falando em nome de Jesus, todo o conhecimento que Deus deu para mim, todo o entendimento que Deus deu para mim serve para mim também. Eu também estou no mesmo barco que você. Jesus está usando a minha boca para falar através desses conteúdos para me tranquilizar e para tranquilizar você, entendeu? Para que a gente fique quietinhos, quietinhos no devido lugar, não saiamos do nosso lugar, continuemos firmes, continuando firme, fortes na fé, confiantes em Jesus. Jesus, eu confio na tua misericórdia, eu confio na tua justiça do jeito que ela está agindo, eu confio que o Senhor está fazendo tudo bonitinho, que as coisas estão confusas aos olhos humanos, mas aos seus olhos estão tudo dentro da ordem das profecias que o Senhor permitiu que acontecesse para esse tempo. Esse tempo é um momento que está sendo um momento de terminar uma era para iniciar outra era. O seu reino da divina vontade precisa vir, e para o seu reino acontecer é um reino universal, é um reino que vai assumir o mundo inteiro, que todos têm que conhecer, todas as religiões, que a gente tem que dar as mãos para todos os nossos irmãos humanos, que agora quem vai mandar é o Senhor. A gente não sabe de nada. Gente, eu sei que é difícil. Ontem mesmo eu estava conversando com Jesus, eu falei assim, Jesus, às vezes dá impressão, olha o que eu falei com Jesus. Jesus, às vezes dá a impressão de que esse globalismo que está acontecendo e essa nova ordem mundial parece que ser a sua vontade. Porque está acontecendo. Está acontecendo a nova ordem mundial, Jesus. E aí a gente não tem como lutar contra isso. É a sua vontade? Ontem eu perguntei para Jesus, gente, estou esperando a resposta. A nova ordem mundial é para poder favorecer o reino da divina vontade? Porque o Senhor não dá ponto sem nó. E o reino da divina vontade vai ser sobre todo mundo. Quando chegar o aviso, todo mundo já vai estar meio caminho andado, vamos dizer assim. A gente não vai ficar tão surpreso com o que está acontecendo no mundo. E aí o Senhor vai mandar os castigos, Gente, é tão claro o livro do céu que não tem o que falar. Ainda mais as mensagens de Nossa Senhora, os castigos que a gente está esperando ela revelar. Ela falando que, ela acabou de falar, na mensagem que eu acabei de ouvir lá do Medjugorje para Marija, no dia 25 agora, ontem, de outubro, uma mensagem falando que o demônio é forte. Por que ela falou que o demônio é forte? Sendo que Deus é muito mais forte que ele. Mas ele é forte para enganar. Para nos enganar. Para poder colocar a cegueira na nossa mente. A cegueira espiritual. Ele é forte nesse sentido, realmente. Se a gente não parar para meditar, para a gente ouvir essas palavras de Jesus, entender o que ele está falando, se a gente não conversar com ele, o Espírito Santo conversar com a gente, nos iluminar, a gente não vai entender nada. A gente nunca vai conseguir entender o que Deus está fazendo.
Eu perguntei para Jesus, essa nova ordem mundial, ela é uma coisa que é da sua divina vontade, porque não é possível, Jesus. Não adianta a gente lutar contra isso. Isso está tão forte, isso aí. Aí a gente fica pensando, não, é o demônio está dominando o mundo. O jaz no maligno, o mundo jaz no maligno. Mas confia em mim, eu venci o mundo. Aí Jesus, a gente fica com essa palavra. Jesus, dá a impressão que o demônio que está... Se o demônio está à frente dessa nova ordem mundial, se é algo satânico, dá a impressão de que ele está trabalhando para o Senhor. E o Senhor é esperto. O Senhor é esperto. O Senhor consegue fazer um negócio desse. Tirar de uma coisa má, de uma intenção má, fazer algo bom no final. Eu sei que o Senhor é assim. Gente, vocês estão entendendo como que eu converso com Deus? E Deus fica quietinho, falando assim, uau, você é eu, hein? Você tá entendendo tudo, hein? É isso que eu sinto. Você tá começando a entender as coisas, né? Tá pegando, você não é burra não, hein? Gente, eu sinto que Jesus tá falando isso pra mim. Acreditem se quiser. Eu rasgo o verbo aqui pra vocês. E aí eu falo, Jesus, eu confio em vós. Aí eu largo mão, não fico pensando muito não. Eu falo pra ele assim, Jesus, eu confio em vós. Mete bronca. Ontem teve uma tempestade aqui. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Nunca vi. Uma tempestade assim rápida. Mas um vento que eu nunca vi um vento daquele. Nunca vi. Parecia que ia vir um tornado aqui na minha cidade. Gente, eu fiquei na frente daquele vento, vendo o céu monstruoso que estava ontem. Monstruoso, mas monstruoso mesmo. Enquanto estava se formando toda aquela tempestade, enquanto estava se formando aquele vento super forte, eu louvava. Eu falava, Jesus, eu te amo nesse vento maravilhoso. Dava medo. Já dava medo. Humanamente, você vendo aquele vento, dá a impressão de que tinha uma casa aqui na frente, que o telhado dela estava quase saindo de tão forte que estava o vento. Tão forte. O telhado estava quase saindo tudo, quase quebrando tudo. Eu falei, nossa Jesus, uau, que poder é esse? O Senhor tá bravo hoje. Que poder! Aí Jesus, tipo, falando pra mim, tá vendo? O que eu posso fazer no mundo num piscar de olhos? Está vendo o que eu posso fazer no mundo num piscar de olhos? Num piscar de olhos, quando você menos esperar, eu vou favorecer tudo pra mim, pra meu lado. Eu não sou boba, eu sei o que eu tô fazendo. Eu vou. Aí Jesus falou pra mim assim, claro que o demônio deve estar trabalhando pra mim, né? Não consciente. Mas eu vou humilhar esse bicho, pra confusão dele. Ele está trabalhando para fazer o governo dele, mas no fim é o meu que vai acontecer. E eu vou humilhar esse cara que você não tem noção. Jesus falando para mim isso, eu vou humilhar tanto demônio, mas eu vou humilhar tanto ele, que vai ser uma coisa assim, que vocês no final do juízo final, vocês vão falar, uau, uau. Lá no céu vocês vão ficar falando, uau, Jesus, uau, todo mundo no céu. Mas desde já na terra, ele quer que a gente já comece a ver essas coisas. Aí vocês falam pra mim, Aline, como que você consegue alcançar essas coisas? Esse pensamento? Eu falei, é Deus. Conhecimento, estudo, Espírito Santo. Aline, tem tudo a ver com o que você tá falando. Tenho certeza que você vai pensar desse jeito. Tem tudo a ver mesmo. Então, a nova ordem mundial, de uma certa forma, é a divina vontade. Olha, eu sei que para algumas pessoas a pessoa vai ficar com nó na cabeça. Sabe por quê? Porque a gente ouve muito o Padre Jonas. E a gente vai acreditar que o Padre Jonas, ele tem mais o Espírito Santo do que qualquer ser humano da Terra. Né? Que é um homem maravilhoso. E aí ele fala que a nova ordem mundial é horrível. Aí vem o outro padre lá, né? O Padre Duarte Lara fala que é horrível. Aí vem outro padre que fala que eu dou... Gente, e aí? A gente vai acreditar em quem? É complicado, vocês estão entendendo?
O padre Paulo Ricardo fala que é horrível, que tudo é horrível. E aí eu venho e falo, não, a nova ordem mundial vai favorecer o reino da divina vontade. Porque o reino da divina vontade é universal. Mas quem vai fazer tudo acontecer é Deus. Ele que vai mandar os castigos. E os castigos vão detonar com tudo. Vão destruir países inteiros. E eu acredito que esses países mais terríveis aí vão morrer tudo. Não todos, claro que tem que ter gente lá na China, tem que ter gente lá na Coreia do Norte rezando, né? Marcados e consagrados por Nossa Senhora. A gente está trabalhando para consagrar o mundo inteiro para Nossa Senhora. Então, vamos confiar em Deus, vamos esperar nele, né? Vamos continuar lendo eu já saí do tema aqui, né? Minha filha, a cada ato, oração e pena que a alma faz entrar na luz da minha vontade, transforma-se em luz. Cada ato, cada oração e sofrimento que a alma oferece na luz da minha vontade, transforma-se em luz. Forma um raio a mais no sol do eterno querer. Estes raios formam a glória mais bela que a criatura pode dar ao Fiat divino. De modo que, vendo-se tão glorificado por a sua mesma luz, investe estes raios com novos conhecimentos seus, que, convertendo-se em vozes, manifestam à alma outras surpresas da minha vontade. Olha a surpresa. Olha, eu acabei de falar de uma surpresa. Manifestam a alma, convertendo-se em vozes. Olha aqui, gente. Olha Jesus falando que é Ele quem está iluminando a minha mente para essas coisas que eu estou falando tão elevadas, nesse grau de elevação tão grande. Aqui, ó. Cada ato, oração e sofrimento que a alma oferece na luz da divina vontade transforma-se em luz e forma um raio a mais no sol do eterno querer. Estes raios formam a glória mais bela que a criatura pode dar ao Fiat divino. Qual é a glória que eu estou dando para o Fiat divino? Estou dizendo que ele está no comando. A glória dele, que é ele quem vai ganhar, que ele está permitindo que o demônio, né, faça o que quiser, para depois pegar o reino do próprio demônio e transformar no reino dele. A nova ordem mundial que o demônio está fazendo vai favorecer para que Deus possa acabar com tudo, né, derrubar tudo o dominozinho do que o demônio está fazendo, mas o que foi da divina vontade, o que foi facilitado por reino da divina vontade ali, vai ficar em pé. Jesus deixa em pé aquilo que ele vai usar, né? Deus deixa em pé aquilo que ele vai usar e destrói aquilo que o demônio, e humilha o demônio, mas num grau que só por Deus. E eu creio que Jesus, ele só existe para isso, modo de falar, né? Para poder nos elevar o ser humano, que é o centro da divina vontade, é a criatura humana, né? O centro da vontade divina é a criatura humana. Jesus fala claramente isso no livro do céu. Que Jesus, ele foca na vida dos seres humanos. Aí ontem mesmo também eu estava perguntando para Deus, falei, Jesus, as pessoas vão achar que o Senhor é muito, a palavra qual é? Ai, qual é a palavra agora? O Senhor não quer que eu fale a palavra, né? Assim, a impressão que me dá, né, que na hora que Jesus falou que o centro da vontade divina é o ser humano, na hora que ele falou o trecho sobre isso, eu falei, Jesus, se o ser humano é o centro da sua vontade, por que o ser humano não merece? É isso que Jesus não quer. Aí Jesus na hora me chamou a atenção. Opa, qual o problema? Jesus, mas o Senhor é muito grande. Deus, o Senhor é grande demais. O Senhor não devia investir só numa pessoa, num tipo de criatura. O Senhor podia ter feito outras inteligências em outros lugares, né? É isso que eles acreditam, que o Senhor é muito maior e que a gente está se achando muito especial. Eles estão achando que a gente está se achando muito especial. Gente, é isso que é interessante, né, da conversa com Jesus. Olha só, né? Ele falou assim, eu falei para ele, Jesus, por que as pessoas
de outras religiões, né, outros pensamentos, né, da terra, pensam que o Senhor é impossível para o Senhor. Eles acham que é impossível para o Senhor que o Senhor goste só da gente, só dos humanos e preste só atenção em nós. Que o Senhor coloque o centro da vontade humana na criatura. Eles vão ler esse conteúdo do livro do céu e vão rir da sua cara, Jesus. Eles vão rir da sua cara, dizendo para o Senhor que o Senhor é muito... a palavra fugiu, gente. É um Deus muito... Gente, parou a palavra que não quer sair. Mas é pequeno, um Deus pequeno. Sabe? E que a gente tá fazendo esse Deus ser tão pequeno. Que o livro do céu veio para ensinar que Deus é muito pequeno. Que Deus é muito... Vocês estão entendendo? Ai, eu esqueci a palavra, eu não consigo lembrar. Nossa, eu esqueci a palavra, que chato isso. Mas eu acho que vocês entenderam. Eu falei, Jesus, se o Senhor está falando que Deus, ele foca só no ser humano, o ser humano é um lixo, o ser humano é terrível, todo mundo olha para o ser humano hoje em dia, é o demônio que colocou isso na cabeça da gente. Jesus falou para mim ontem. Jesus falou que foi o demônio que fez essa cultura na mente das pessoas. Que o demônio que faz pouco de Deus porque ele quer ser Deus. E ele faz pouco de Deus e coloca esse pensamento na cabeça da gente. Eu falei, Jesus, me perdoa por eu estar com esse pensamento. Me perdoa. Eu não gostei de ter esse pensamento, não. Não gostei. Porque o Senhor não é pequenininho. Não é medíocre. A palavra medíocre. Um Deus medíocre. Que a gente acredita num Deus medíocre. Que é medíocre porque só fica dando atenção pro ser humano só. Só foca no ser humano. Que a gente tá achando que Deus, ele é o criador do universo. Que o universo é enorme e a gente só tá num planetinha pequenininho só. E que a gente é muito Deus demais. Quer ser muito grande demais, pensando que Deus só pensa em nós e ele não tem outros lugares, não tem outras coisas para pensar melhor do que a gente. Eles pensam desse jeito. E aí eles falam que é a gente que é errado. Nós, católicos, nós que estamos rezando essa oração, essas orações, que estamos refletindo sobre esses conteúdos, que nós que somos errados. Eles falam, vocês estão se achando muito, muito importantes. Muito importantes. Mas por quê? Porque eles só olham Deus grandão, o Deus Pai, Criador grandão lá. E esquecem de Jesus. Por isso que eles apagam Jesus do planeta. Eles querem apagar Jesus, o nome de Jesus do planeta. Por quê? Porque na hora que eles apagam o nome de Jesus, só fica Deus grandão. O Deus grandão. E esse Deus grandão, ninguém não tem um rosto. E aí esse Deus grandão, para eles, pode ser o demônio. Porque o nosso Deus, ele é grande. Por ser bom. Por ser, entre aspas, medíocre. De uma maneira ótima, perfeita, linda, santa. Por ele nos amar tanto, 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 tanto. Tanto, 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 que ele desceu do céu, se encarnou no ventre de Maria Santíssima e veio e salvou o ser humano, né, do pecado, do poder do pecado. Investiu em nós, só em nós, porque nós somos a imagem e semelhança dele. Ele só criou a sua imagem e semelhança. E ontem tem um trecho que ele fala dessas cópias. Tem um trecho ontem que eu li na 29, que eu terminei ontem o volume 29. Que lindos trechos do final. E ele falando que nós somos cópias, imagem e semelhança dele. Né? Ele deixou bem claro nesses conteúdos que ele investe mesmo. Foi isso que eu estava meditando ontem. Né? Eu não vou ler esses trechos agora porque não vai dar tempo. Mas é interessantíssimo. No volume 29. Eu estava lendo e Deus falando claramente que o centro da vontade divina é o ser humano da Terra. O centro da vontade divina de Deus. A vontade divina é soberana. É ela que manda em tudo. Então, é desse grande Deus gigantesco que se humilhou, que se rebaixou a vir morar na Terra e se encarnou sendo um ser humano. Vocês estão entendendo o que o demônio está fazendo no mundo? O reino dele
é poder dizer que ele é grandão, grandãozão, que o reino, que ele é esse Deus que quer ser adorado. E para ele ser adorado, essas pessoas preferem acreditar nele. Essas pessoas aí do mal preferem acreditar nesse Deus da maçonaria lá, entendeu? Que aí eles acreditam que estão servindo esse Deus grandão. Por isso que eles falam dos ETs, das inteligências artificiais. Por isso que é toda essa cultura aí que eles estão trazendo, né? Porque eles querem acreditar nesse Deus gigante. A nova era. Essa nova era. Aí ontem até eu vi um vídeo que falaram, um frei estava falando de uma cultura nascida no Uruguai, de uma religião, de uma seita nascida no Uruguai, que está usando Nossa Senhora como se ela fosse uma entidade, né, universal. Eles cantam música católica, e aí estão confundindo muitas cabeças, né? Aí que Jesus, ele é Krishna, são um projeto de Deus, um projeto 11, não sei o que, o nome, que é só um avatar, que Jesus é um avatar, né? E eles se vestem de freiras e padres, tipo os freis, eles se vestem assim e acreditam nisso, nesse Deus, que é esse Deus que eles estão querendo trazer. Esse Deus é o demônio, não é o nosso Deus. Não é o nosso Deus grandão. É o Deus grandão demoníaco que está ensinando essas coisas para eles. É muito complexo o negócio. Eu espero que vocês estejam entendendo, né, o que Jesus falou para mim. Ontem a gente conversou muito, muito mesmo. Conversamos muito ontem. Falei, Jesus, tô entendendo tudo que o Senhor tá me mostrando. Aí o Senhor vai acabar com esse povo tudo, né? Vai. Vocês não têm noção do que Jesus vai aprontar com esse povo, gente. As punições. Ai. Manifestam a alma outras surpresas de minha vontade, mas sabes tu que coisa formam estes meus conhecimentos na criatura? É isso aqui que eu tô tendo agora, né? Formam um eclipse da vontade humana. Quanto mais forte é a luz, quanto mais raios há, tanto mais a vontade humana fica deslumbrada. Eu fico mesmo, deslumbrada pelas coisas que o Senhor me ensina. E eclipsada pela luz dos meus conhecimentos. De maneira que quase se sente impotente. Eu sou impotente diante desse mistério todo que o Senhor está revelando para mim. Para agir e dar o campo à ação da luz da minha vontade. A vontade humana fica ocupada na ação da minha e lhe falta tempo, lugar para fazer obrar a sua. É como o olho humano quando olha fixamente ao sol divino, a força da luz investe a pupila e dominando-a, a faz incapaz de ver outras coisas, só vê Deus. Só vê esse universo gigantesco de Deus. Gente, é muito complexo você lutar contra essas outras forças do mal, né? Você lutar contra isso, você falar assim, gente, acorda pra vida. Deus, ele pôs a gente como centro, aguenta firme aí. Nós somos o centro da vontade de Deus, aguenta firme aí. Ele se preocupa com aquela pessoa mais pobre que o Papa Francisco está se preocupando lá na China, que está lá na China, aquela pessoa que está dentro de um comunismo, dentro de uma ditadura e que quer buscar Jesus. O Papa está entrando lá dentro, ele se preocupa com aquela pessoa lá. A pessoa que a gente acha que a gente deveria esquecer, porque eles são ditadores, lá tem comunismo. A gente olha para os chineses e fala assim, são tudo louco, são tudo maluco, não vamos nem chegar perto desse povo. Claro que não, são filhos de Deus. Os coreanos lá da Coreia do Norte, por mais que eles tenham aquele ditador, eles são filhos de Deus. Deus quer eles também, gente. Aí vocês não estão nem preocupados com esse povo, né? Mas graças a Deus a gente tem um Papa que se preocupa. Agradeça a Deus. A gente tem um Papa que se preocupa, que está fazendo a vontade de Deus. Você não se preocupa, né? Se você se preocupa com os americanos. Ai, tadinho dos americanos. Ai, vai lá. Bate na cabeça deles lá. De lá que veio os maiores pedófilos. Isso de lá. Acorda pra vida. Não tô defendendo a China, não. Mas presta atenção.
Presta atenção. Esse bispo que está falando mal do Papa, tá? Ele mora onde? Ele é o que ele é? Americano. Presta atenção. Presta atenção. A vontade humana fica ocupada na ação da minha e lhe falta tempo. Lugar para fazer a sua obra humana. É como o olho quando olha fixamente o sol, a luz, a força investe a pupila e domina-a. Dominando-a faz incapaz de ver outras coisas, mas apesar disso não perdeu a vista. É a força da luz que tem esta potência, que qualquer um que a olhe tira qualquer outro objeto e não a deixa ver outra coisa senão luz. Eu não tirarei jamais o livre-arbítrio à vontade humana. Eu dou um grande dado às criaturas ao criá-las e que as fazem distinguir se querem ser verdadeiras filhas minhas ou não. Senão que melhor, com a luz dos conhecimentos da minha vontade, formarei mais que raios solares, que quem quiser conhecê-los e olhá-los ficará revestido por esta luz. De modo que a vontade humana eclipsada sentirá gosto e amor em olhar essa luz e se sentirá afortunada de que a ação da luz tome lugar em vez da sua ação. E perderá o amor, o gosto das demais coisas. Por isso, estou dizendo tanto sobre a minha vontade, para formar a luz forte, porque quanto mais forte é, tanto mais é o eclipse que forma para manter ocupada a vontade humana. Olha o céu, a imagem disto. Se você o vê de noite, o vê cravado de estrelas, mas se vê de dia, as estrelas não existem mais ao olho humano. Mas no céu continuam lá em seu lugar, como estão na noite. Quem teve esta força para fazer desaparecer as estrelas enquanto estão em pleno dia? O sol, com a força de sua luz, as eclipsou, mas não as destruiu. Assim é verdade, que assim que o sol começa a se pôr, assim voltam a fazer-se ver na abóbada do céu. Parece que tem medo da luz e se escondem para dar campo à luz do sol, porque sabem em sua linguagem muda que o sol contém mais efeitos de bens para a terra. E é justo que dê em todo campo a grande ação do sol e que elas, como homenagem... Então, gente, esse sol simboliza Deus. Esse sol simboliza Deus. As estrelas simbolizam todos nós. Deus, entendeu? Deus nos elevou muito alto. Nós somos o centro da vontade divina. A gente tinha que ficar muito feliz com isso, não tristes. E não achar que nosso Deus é medíocre. Vocês estão entendendo? Quando você pensa que Deus é medíocre porque Ele ama você, que você não merece, é o demônio que está dizendo isso. É o demônio que está dizendo isso, como sempre disse. Foi essa a mentalidade que o demônio plantou na Terra e muita gente pensa assim. Nas faculdades, principalmente, são ensinados desse jeito. Os nossos filhos estão sendo ensinados desse jeito, presta atenção. Estão ensinando que é impossível um Deus que seja medíocre, que só preste atenção em salvar o ser humano. Vocês estão entendendo o que eles pensam de nós? É o demônio que faz isso. Gente, presta atenção. Michele, pelo amor de Deus, lê esse livro logo do Balmonte aqui no canal para as pessoas perceberem quem é esse bicho. A gente precisa apresentar quem é o demônio, gente. Quando a gente conhece o nosso inimigo, a gente sabe o que ele é capaz de fazer. Oh, meu Deus, ajuda nós, ilumina nós. Ilumina nós. O sol, com a força de sua luz, as eclipsou, mas não as destruiu. Assim é a verdade. E que assim que o sol começa a se pôr, assim voltam a fazer-se na abóbada dos céus. Parece que têm medo da luz e se escondem para dar o campo à luz, à ação da luz do sol, porque sabem em sua linguagem muda que o sol contém mais efeitos de bens para a terra. E é justo que dê em todo o campo a grande ação do sol, e que elas, como homenagem a ele, se façam eclipsar por sua luz, mas quando termina o eclipse, se deixam ver que estão em seu lugar. Assim será entre o sol dos conhecimentos do Fiat Supremo e entre as vontades humanas que se farão iluminar por estes raios de conhecimento, da luz dos meus conhecimentos. Você vai se iluminar hoje com todo esse conhecimento que Deus me deu ontem. Estes levarão o eclipse às vontades suas humanas, as quais, vendo o grande bem da ação de sua luz, terão vergonha, medo de agir com sua própria vontade.
né? Vão ter medo de pensar com a sua própria cabeça, baseada nessa visão mundana e demoníaca do demônio. E muita gente está com essa visão mundana, demoníaca do demônio, até padres, bons padres. Porque não estão estudando o livro do céu. Se tivessem estudando o livro do céu, estariam entendendo o que eu estou entendendo. E darão livre campo à ação da luz do querer divino. Por isso, quanto mais rezas e sofres nele, tanto mais conhecimento. Gente, eu que sou filha da divina vontade, eu vou ter muito mais conhecimento do que um padre que estudou mais de 7, 8 anos na faculdade de teologia e filosofia. Aguenta firme aí. Eu que estou vivendo na divina vontade, eu vou ultrapassar o conhecimento dos padres em Deus. Você aguenta firme aí, vai doer para você? Vai. Mas eu sei mais do que muita gente. Por causa de eu estar vivendo a divina vontade e buscando essa vontade de Deus. E esses conhecimentos, ele está dizendo aqui, eu estou diante da palavra que está dizendo para vocês sobre isso. Por isso, quanto mais rezas e sofres nele, quanto mais rezas e sofres na divina vontade, no querer divino, tantos mais conhecimentos atrás para manifestar-te, e mais intensa se forma a luz, para poder formar o doce eclipse à vontade humana. Assim poderei estabelecer o reino do Fiat divino. Os filhos da divina vontade vão ser as pessoas mais sábias do planeta Terra. As pessoas mais sábias que têm a verdade de Deus mais pura, porque a vontade divina está nelas e o que elas falam é o que Deus fala, é o que Deus pensa. Aguenta firme aí, tá? Olha, eu ia falar mais sobre mais textos, mas só que esse texto, com toda essa sabedoria que Deus acabou de infundir, falando pela minha boca, porque eu não sabia de nada disso. Ele falou isso pra mim ontem e eu só terminei agora, foi ele falando, ele que tá falando. Eu creio nisso de todo o meu coração. Se você não acredita, eu não posso fazer nada. Mas eu tenho certeza do que eu acabei de falar, de que é de Deus. Tanto que eu vou ouvir esse áudio